Queridos, nós temos um propósito nessa programação. O Senhor Deus nos lançou o desafio e nós aceitamos esse desafio. E eu tenho certeza, pelos testemunhos, por tudo que ouvimos, o que o Senhor Deus tem feito, porque a palavra ela é libertadora, a palavra ela é transformação para as nossas vidas. Nós estamos numa nova série de estudo, a busca do equilíbrio no ministério. Ontem, queridos ouvintes, nós falamos sobre o início, aqui uma introdução, nós vamos estar repetindo. Ontem nós lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, e também lemos Romanos, capítulo 7, do verso 15 até o verso 19. Vou repetir, nós lemos ontem 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o verso 23. Por que que lemos 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o verso 23? Porque nós falamos a respeito de uma integração sábia entre espírito, alma e corpo. Falamos que é necessário manter-se. Tem muitas pessoas que cuidam somente do espírito, ou seja, bastante, jejua bastante, tá entendendo? Cuida bem do espiritual, mas não cuidam da alma e também não cuida do corpo. E para termos uma vida sadia, equilibrada, é necessário dar atenção para o espírito, é necessário orar muito, mas também é necessário cuidar do seu lado emocional, do seu psique, da sua mente, da sua alma, é necessário também, e também é necessário cuidar do corpo também, querido, porque somos templos do Espírito Santo, tá entendendo? Então é assim que vamos manter o equilíbrio. Nós lemos Romanos, capítulo de número 7, do verso de número 15 até o verso de número 19. E ali falamos do querido irmão Paulo, né? Falamos do controle do temperamento e falamos que Paulo, ele era colérico, ele tinha um temperamento forte. E para Paulo se manter fiel a Deus era uma luta muito grande, né? Ele escreve isso para os irmãos que estavam em Roma, por ser colérico, por ter um temperamento forte, a luta dele, né, contra os desejos dele era muito grande, contra a vontade dele era muito grande. Nós sabemos que Paulo, segundo os textos sagrados, Paulo, antes de se converter ao Senhor Jesus Cristo, Paulo, ele era uma pessoa sanguinária, ele era uma pessoa violenta. Nós vemos isso, e após ele se converter a Cristo, ele também teve muitas controvérsias. Por exemplo, confronto com Barnabé, ele teve confronto com Pedro, ele teve confronto com João Marcos. Nós vemos isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do verso 36 até o verso 40. Paulo, ele foi uma pessoa que não teve muitos amigos, porque ele era uma pessoa difícil. Você vai ver depois, no fim, ele reclamando, ele escrevendo para Timóteo e falando da solidão que ele estava sentindo, porque Paulo era uma pessoa difícil. Havia características positivas, claro que sim. O colérico, ele é uma pessoa, talvez, desculpe aqui cortando, mas quem sabe a próxima série eu venha falando sobre as características fortes, positivas e negativas de cada personalidade. Vamos combinando para fazer uma série assim. Então, a característica forte do colérico é que ele é o líder nato, ele não vê barreira, ele não vê obstáculo, ele vai, ele avança, ele corre, e se você não tiver ânimo, você é deixado para trás, porque o colérico, ele avança. Paulo, você vê que o Senhor Deus escolhe realmente um colérico para abrir um monte de igreja. Ele não via barreira, ele não via dificuldade, ele levantava, ele caía e levantava, entendeu? Se fosse um melancólico, não tinha tido o avanço que teve através do ministério de Paulo, porque o melancólico ia ver muito difícil, muito longe, né? Me doendo muito, tá me machucando muito, mas enfim, as características positivas de um colérico é maravilhosa, porém tem as características negativas, e é dentro dessas características negativas que nós precisamos trabalhar. Então, ontem nós falamos por que as pessoas são chamadas por Deus, mas ainda mantém grave o desequilíbrio. Por quê? Que se comportam dentro da igreja, lembra que falamos sobre isso? Se comportam dentro da igreja como os verdadeiros anjos. Mas quando sai do ambiente de igreja, dentro de casa, às vezes se comporta como uns verdadeiros demônios. Essas são a palavra do pastor Israel Alves. Eu disse para vocês que estou junto com o pastor Israel Alves, de um estudo bíblico dele. Pastor Israel Alves é da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, de Salvador, Bahia. E eu estou junto com ele. E a palavra dele, eu vou ler um pedacinho do
que ele deixa para nós, em um dos seus estudos, ele diz assim: prega na igreja como um anjo, mas com a esposa briga que só um demônio. Tá entendendo? Então, dentro da igreja é um anjinho, mas dentro de casa, brigas, movimentos terríveis, tenebrosos, parecem até uns demônios. O que é isso, querido? Isso é por causa de sérios comportamentos, sérios problemas de comportamento. São pessoas que não conseguem fazer essa integração, qual? Entre espírito, alma e corpo. Irmã, como que eu vou fazer isso? Acompanhe o estudo, que mais à frente eu vou te dizer como que nós vamos fazer isso. Mas você que é inteligente e você tem desejo de crescer na graça e no conhecimento, você já ir pensando na tua mente. Então, eu preciso mas preciso cuidar do meu emocional. E esse emocional meu, eu preciso fazer uma gestão emocional. Talvez nós ficamos aqui um bom período falando sobre isso, porque depois eu vou trazer para os irmãos também a gestão emocional. Gestão emocional é quando você não deixa ser dominado pelas suas emoções, mas quando você consegue ter o domínio próprio. Dentro da Bíblia nós chamamos de domínio próprio, né? É uma das características do fruto do Espírito. Isso, querido, tem pessoas que ficam pedindo para Jesus: eu quero domínio próprio, eu quero domínio próprio, me dá domínio próprio, e aí tá cuidando só do Espírito. Orando, eu quero domínio próprio, eu quero domínio próprio, eu quero domínio próprio. Eu já encontrei pessoas que falam comigo assim: eu já estou orando há 20 anos por domínio próprio e nunca recebi. Já estou jejuando há 20 anos por domínio próprio, mas nunca peguei. Por quê? Porque domínio próprio é esforço, é aprendizado, é exercício. Eu tenho que orar? Tenho que pedir ajuda para o Espírito Santo? Tenho. Mas eu também preciso me esforçar. Eu preciso também fazer a minha parte. E também me controlar. Primeiro passo, eu falei com os irmãos ontem, que o primeiro passo é reconhecimento. Eu preciso reconhecer. Reconhecer o quê, queridos? Reconhecer, por mais feio que seja. Eu preciso reconhecer. Não, dentro da igreja eu sou um anjo, aqui em casa eu me comporto. Olha que forte, mas eu preciso reconhecer. Reconheci, agora eu vou trabalhar nisso. Eu vou ser o gestor das minhas emoções. Claro que orando, mas também fazendo a minha parte. Olha o que Jesus disse. Jesus Cristo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Não foi assim que Jesus disse? Foi. Você nota que Jesus não está falando: ora, e darei a você o dom de mansidão e darei a você o dom de humildade. Não, Jesus não está dizendo que dará um dom de mansidão, de humildade. Jesus dizendo: aprendei de mim. Isso requer esforço, requer um comportamento meu, me esforçando, olhando para Jesus, claro, examinando o texto e vendo como Jesus se comportava em cada situação. E logo eu vou me esforçar e colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo com Jesus. Não é um dom, você está entendendo? Por isso que muitas pessoas ficam ali presas. E o que nós estamos falando aqui é de um equilíbrio, integração entre espírito, alma e corpo, plenamente identificado pelo Senhor Deus. Então eu preciso cuidar de tudo. Eu sou espírito, eu sou alma, eu sou corpo. Você também é espírito, alma e corpo. Você não pode cuidar só do teu espírito. Você não pode cuidar só da tua alma. Você não pode cuidar só do teu corpo. Porque em contrapartida nós temos pessoas que se esquecem do espírito, se esquecem do espiritual e cuidam muito do corpo. Está muito preocupado com o corpo, com aparência, com academia, com alimentação. Isso é errado? Não é errado. Que não, mas não é só o corpo que eu tenho que cuidar. Contrapartida, nós temos aqueles que esquecem o corpo, esquecem do espírito e cuidam só da alma. Terapias e mais terapias e mais terapias e esquece de cuidar do corpo, esquece de cuidar do espírito. Você está entendendo? Então nós temos essa tendência de ser desequilibrado. E agora nós estamos falando de um equilíbrio. E esse equilíbrio, claro que ele é visto dentro da palavra de Deus. Bom, voltamos então, saindo da introdução. Por que as pessoas chamadas por Deus mantêm graves desequilíbrio? Primeiro, porque não conseguem fazer essa integração. Segundo, porque não conseguem controlar o seu temperamento. Terceiro, falta de preparo. Tudo isso nós fizemos uma introdução ontem. Falta de preparo. Quarto, instabilidade emocional. Hoje nós vamos nos deter em instabilidade emocional. Eu queria que você conseguisse entender e compreender mesmo a aula, mesmo um estudo, para
a tua transformação, para a tua libertação. Querido, tudo isso é equilíbrio, tá? Então, primeiro, eu fui chamado pelo Senhor Deus, o Senhor Deus me fez uma promessa, mas eu não consigo ter êxito, ou eu não consigo ser um bom cristão. O que é que está acontecendo comigo? Eu tenho que aprender, então, a fazer essa integração espiritual e corpo. Eu preciso também ter um controle, né? Controlar o meu temperamento. Não posso deixar o meu temperamento me dominar. Eu preciso dominar meu temperamento. Prova disso, salmista Davi, falei ontem a vocês, quando o salmista Davi, ele vai se expressar e ele vai dizer ao Senhor não, ele vai dizer à própria alma dele, quando ele diz à alma dele que aquieta-te, né? Porque te perturba dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então o salmista Davi ali está fazendo gestão emocional, quando ele fala para a alma dele ficar em paz, para a alma dele não ficar perturbada, nem angustiada dentro dele. Ele está fazendo, então, essa gestão emocional que nós vamos falar mais profundo à frente. Então, depois nós temos que ter o quê? Preparo. Eu preciso me preparar. Nós vemos que Moisés, eu falei isso com os irmãos, ele ficou 40 anos aprendendo em todo o conhecimento faraônico. Ficou todo conhecimento faraônico, toda a ciência de Faraó. Moisés se aplicou e Moisés foi bem educado nessa ciência, mas não foi necessária, escute, não foi necessário para que Deus utilizasse Moisés aonde o Senhor Deus queria utilizá-lo como libertador do povo. O Senhor Deus vai levar Moisés vai ficar 40 anos agora no deserto, assim como Paulo também ficou no deserto, né, durante 3 anos no deserto da Arábia, e assim também como o rei Davi passou 30 anos após ser ungido rei, ele passou ainda ali 30 anos, querido, esperando até que a promessa se cumprisse, né? Segundo o pastor Israel Alves, Davi passou mais 30 anos depois de ungido rei para ser o rei. Que coisa extraordinária. Aí você pensa aqui comigo que existem muitas pessoas que acham que estão preparados para fazer a obra do Senhor, quando na realidade o que eles têm é um preparo de uma educação diremos, uma educação escolar. Ele tem uma graduação, ele tem uma faculdade, ele tem um mestrado, ele tem um doutorado, tá? Ele tem todo o conhecimento da ciência que nós adquirimos, e isso é bom, claro que é bom. Então, ele tem todo esse conhecimento, só que não é porque ele tem esse conhecimento que ele está apto e preparado para fazer a obra de Deus. Vocês conseguem entender isso? Eu acredito que vocês conseguem entender sim. Agora o Senhor Deus vai pegar Moisés e vai falar: Moisés, o conhecimento que você adquiriu com o Egito não é o suficiente. Agora você vai para a minha escola no deserto. Então, as pessoas não conseguem muitas vezes desenvolver o seu chamado, desenvolver aquilo que Deus tem, porque não era um preparo, porque não se empenharam em preparar. E nós precisamos se preparar. E então eu citei sobre Pedro, que não estava preparado e acabou ali, né, na hora ferido, né, a orelha de Malco, que foi também muito interessante, mas graças a Deus que o Senhor Jesus Cristo curou, no lugar restaurou, certo? E hoje nós vamos falar então sobre instabilidade emocional. 1 Samuel, capítulo de número 14, do verso 24 até o verso 27. 1 Samuel, capítulo 14, do verso 24 até o verso 27. O que está acontecendo aqui, queridos? O que está acontecendo aqui, estou apenas citando o verso que nessa passagem, Saul ele faz um voto louco. Os guerreiros de Israel, os exércitos de Israel estão em batalha contra os filisteus. E Saul quer ganhar a batalha de qualquer maneira, é o rei, né? Primeiro rei na época, na liderança do exército. Saul faz um voto sem pensar. Saul amaldiçoa todo e qualquer um que viesse comer pão ou comer qualquer coisa no momento da guerra. Isso é um voto terrível, porque em vez dele fazer algo bom, ele faz algo ruim, porque depois o povo acaba pecando contra o Senhor. Queridos, é um voto terrível, porque o povo estava em batalha. E se o povo estava em batalha, o povo precisava se alimentar, comer para ficar forte, para ter força. Só que a Bíblia fala que o povo de Israel, o exército de Israel, enfraqueceu, porque eles estavam na peleja,
e quando Saul vem e faz esse voto que não era para ninguém comer, queridos, o povo vai ficar fraco. O povo começa a perder o ânimo. E quando eles estão ali na batalha, eles estão tão cansados que eles começam a devorar os animais ali, né, com sangue e tudo. E daí chega até Saul que o povo está contra o Senhor. Então foi um voto de pessoa desequilibrada, emocionalmente falando, de uma pessoa que não pensa, de uma pessoa que age no impulso, que age no calor das emoções, que não pensa qual vai ser o resultado lá na frente. Então Saul não pensou qual é o resultado lá na frente. O que é que vai acontecer? São pessoas que não têm estabilidade, que não têm firmeza, que não têm solidez, que têm ausência, né, de estabilidade, ausência de firmeza, ausência de segurança. São, como eu já disse, no impulso, sem apenas consequência. Por que fazem isso? Porque não tem estabilidade emocional. E para a gente conseguir dar certo como um cristão, para a gente conseguir dar certo não só como cristão, em todas as áreas da nossa vida, familiar, espiritual, né? No trabalho, aonde formos, querido, nós precisamos ter estabilidade emocional. Ou seja, eu não posso agir por impulso. Eu não posso falar por impulso. Eu preciso pensar primeiro. Eu tenho que fazer isso, querido. Eu preciso voltar para dentro de mim. E antes de abrir a boca, antes de lançar uma palavra, antes de fazer um voto, antes de fazer qualquer coisa, eu preciso parar, pensar e fazer. Isso com pensar. O que vai acontecer lá na frente? Se eu agir dessa maneira, o que vai acontecer lá? Eu tenho que pensar em tudo para você ser um bom líder, para você ser uma boa mãe, para você ser um bom pai, uma boa esposa, um bom marido, um bom funcionário, um bom patrão. Para você ser, querido, uma pessoa que vai dar certo na vida, você não pode sair falando de qualquer jeito, agindo de qualquer jeito, lançando projetos de qualquer jeito, sem pensar no resultado. Você precisa parar e pensar. Isso é instabilidade emocional. Não é tudo que eu penso que eu falo. Não é tudo que eu penso que eu colocar em prática. Não, olha o que aconteceu aqui. Sansão, querido, ele destruiu o ministério dele por falta de controle nos seus impulsos. O que aconteceu com Davi? Davi pecou porque não conseguiu controlar os seus desejos. Vocês estão vendo? Davi pecou simplesmente porque não conseguiu controlar os desejos. Ele vê a esposa de Urias, né, pela janela e quando ele vê, ele não consegue ter esse controle, esse domínio, dominar suas ações e falar, não é para mim, tem dono, eu não quero. Entendeu? Então eu preciso controlar minhas emoções. Não é tudo que eu penso que eu saio fazer, não é tudo que eu olho que eu tenho que. Vocês estão entendendo? Sansão, como eu já disse, perdeu o ministério porque não conseguiu controlar os seus impulsos. Elias teve um momento de instabilidade na vida, não teve depressão, mas teve sintomas de depressão. Tá? Depressão ele não teve, nós já falamos isso em outros estudos atrás. Ele não teve, mas teve sintomas de depressão. Por que Elias teve isso? Porque houve um momento de instabilidade também na vida dele. Salomão perdeu o controle, querido. Perdeu o controle por causa que ele deixou o poder subir para a cabeça dele. Ele não conseguiu controlar o poder. E ele monta o quê? Ele monta um harém, queridos. Um harém de muitas mulheres. 300 mulheres, 700 concubinas, ou vice-versa. Mas ele monta um harém com 1000 mulheres, querido. Que é isso? Falta de controle, falta de estabilidade, falta de firmeza, não era seguro, era descontrolado, perdeu totalmente o controle. E nós vemos isso, querida, de muitas pessoas. A instabilidade emocional pode ser um fruto de uma história, de um fracasso familiar, pode ser um trauma, pode ter acontecido algumas coisas no decorrer da sua vida que mudaram o seu comportamento, Enfim, o segredo que nós vamos aprender mais à frente, mas para fecharmos aqui hoje, a instabilidade emocional tem destruído o ministério de muitas pessoas. A instabilidade emocional tem destruído a família de muitas pessoas. A habilidade emocional tem feito com que muitas pessoas percam o seu emprego, percam a amizade, sozinho, sejam pessoas chatas, irritantes, insuportáveis, que ninguém aguenta ficar perto.
Por quê? Porque falam sem pensar, age pensar. Quando viu, já fez. Quando viu, já falou. Quando viu, queridos, não para em lugar nenhum. Está sempre desequilibrado, não tem controle. Sabe que eu acho interessante isso, me lembro que agora, para encerrarmos isso aqui, eu me lembro assim, eu falo mesmo, olha, o que eu tiver que falar, e às vezes não é nem por falar a verdade, né, que são pessoas que quando você conversa, são aquelas pessoas que dizem assim, é porque a verdade tem que ser falada, e muitas vezes não é que a verdade tem que ser dita, muitas vezes é realmente falta de educação, porque a gente não pode falar o que a gente pensa, a gente não pode falar tudo que a gente acha, a gente não pode sair tomando decisões, vem na minha mente, eu vou fazer, vem na minha mente, eu vou agir, vem na minha mente, eu vou executar. Não, querida, a gente precisa de ter controle, e controle é em todas as áreas da vida, controlar os impulsos, controlar o sentimento, controlar os desejos. Olha aqui, grandes homens que estão com uma narrativa aí dentro do texto sagrado, mas que perderam muito porque não tiveram estabilidade emocional. Talvez eu esteja falando com pessoas sendo tanto porque você não tem estabilidade emocional em nenhuma área da tua vida e com isso você só está tendo perda. Aí você ora, cuida do teu espírito, lê a Bíblia, lê a palavra, vem para a igreja, vai para a família e você está cuidando do teu espírito, isso é bom. Mas tudo com equilíbrio. Você precisa também cuidar do teu emocional. E isso, querido, você precisa fazer essa gestão emocional. Você precisa primeiro reconhecer, como eu já disse, um pouco redundante, mas é necessário dentro dessa série de estudo. Você precisa fazer essa gestão. Olha, esses homens de Deus que perderam, Saul, um voto enlouquecido, porque não pensou nos resultados, não pensou nas consequências. Aí faz um voto louco, coloca o exército para pecar contra Deus, coloca o exército para desmaiar de fome, aonde que coloca a pessoa para jejuar quando que está numa batalha, segundo aqui a narrativa de 1 Samuel, capítulo, né? Aonde que faz isso? Algo enlouquecido. Ele fez foi alguém pecar. E quantas vezes, quantos líderes, e eu já te falei para você ter essa mente, essa visão de líder, não só um líder de um departamento, não só uma igreja, mas aonde Deus te colocou para ter o comando de alguém, para ter o controle de alguém, em algum lugar na tua vida você é líder, e quantos líderes que estão fazendo os seus liderados pecarem contra o Senhor, porque fazem algo absurdo. Você precisa olhar para isto, quem está na tua liderança, você precisa que eles estão passando para ser líder, precisa olhar para todos os ângulos. E quantas pessoas que estão que nem Saul, fazendo votos, fazendo coisas enlouquecedoras, que o outro não vai conseguir cumprir, que o outro não vai conseguir fazer. E em vez de trazer êxito, está trazendo é vergonha. Trazer êxito, está trazendo é prejuízo. Precisa ter equilíbrio, estabilidade emocional, antes de fazer, antes de falar, antes de agir, pensa. Segundo, controle os seus desejos, controle os seus impulsos, controle, não que nem Sansão, mas controle os seus impulsos. Seja o amor, que quando ele é colocado em determinado patamar, quando ele é em determinado local, ele não aguenta, o governo sobe, né? O poder, melhor dizendo, sobe para a cabeça dele e não se dá conta que começa a fazer coisas absurdas, que foi o caso de Salomão. Ele não conseguiu lidar com o poder, e o poder fez com que ele construísse uma harém de mulheres, e as mulheres, você sabe que levou ele à perdição. E essas mulheres trouxeram seus ídolos, colocaram no território de Israel os seus ídolos, e ele ficou ali e começou até a se prostrar e até adorar alguns dos outros ídolos. Querido, que loucura, que loucura. Isso prova, querido, isso é uma das provas que a Bíblia ela é tão verdadeira. Quando a gente faz bibliologia, é uma das coisas que a gente aprende, que a Bíblia ela é real e verdadeira, porque a Bíblia não esconde os defeitos dos personagens que estão ali. Então é reis, é juiz, então nós estamos falando
de rei Saul, rei Salomão, juiz Sansão, pessoas de cargos importantíssimos, né, da narrativa bíblica, mas a Bíblia não esconde as suas falhas, não esconde os seus erros. A Bíblia relata que eles também erraram, fracassaram, pessoas desequilibradas emocionalmente falando. Só que se você olha a narrativa deles, eles só tiveram prejuízo por causa disso. Você também é um homem, você também é uma mulher. Você também tem espírito e corpo. E você precisa acordar que você precisa cuidar dos três. Você precisa manter. E isso, querido, orando, claro, cuidando do teu espírito, mas fazendo também ação emocional. Primeiro passo, reconhecimento. Segundo passo, esforça-te. Pede ajuda para o Espírito Santo de Deus e vai aprendendo com Jesus. Vai se esforçar, vai tendo o domínio próprio e colocando em prática, e o Senhor Deus nos dará vitória e equilíbrio emocional.